vem se funilando já aí as negociações políticas e nomes estão aparecendo. Para governo, nós temos aí nomes a nível nacional, a nível estadual, não sei se você concorda ou não, mas já coloca Marcos Rogério, tem lá o próprio vice-governador do estado, né? Aparece o nome do Fúria, do então ex-prefeito de Porto Velho, e entre outros nomes que agora vem na política que vão ressurgindo aí para Senado. Nós temos 2 vagas para Senado, Sim. Né? 24 para deputado estadual e 8 para deputados federais. E aí o que se está configurando em Cacoal? Nós já estamos discutindo politicamente o ano 2026 aqui. Com certeza. E como estamos aqui em Cacoal? Nós temos nomes para deputado federal, em Cacoal dessa vez, pela primeira vez, parece que agora vai ter um nome mais forte, pelo menos, está sendo discutido em algumas questões, mas ao mesmo tempo ninguém sabe, porque assim, há uma fala do então prefeito Fúria que ele quer ser candidato a governo. Ele fala que quer, os bastidores, os seus assessores, fala que é um forte candidato a governo do estado. Por outro lado, a gente que está por trás dos bastidores, todo mundo sabe que ele pode sair a deputado federal. E é um bom nome para deputado federal, Fúria? Na realidade, é o seguinte, é natural que haja essa discussão, é natural que os senadores, como é o caso que você citou do senador Marcos Rogério, que está findando o mandato de senador, é natural que ele seja citado como eventual candidato ao próprio Senado ou ao governo. O atual governador de Rondônia é natural que ele tenha o nome citado para disputar uma vaga ao Senado ou à Câmara dos Deputados e até a esposa dele como candidata, a primeira-dama estadual, enfim. Os antigos governadores do estado, aqueles que estão elegíveis, né? Os antigos deputados federais, é natural que inclusive, nós estamos falando para Porto Velho, mandar um abraço para Porto Velho, estamos cortando você, nós estamos em Porto Velho aí, o pessoal no Canal do Povo também lá, isso? A gente tem um abraço para o pessoal de Porto Velho, eu tenho muito parente em Porto Velho. Você veio de Guajará, né, cara? Eu sou de Guajará-Mirim. Você gosta de comer e tomar um tacacá lá, né? Logo que eu vim para Cacoal, eu reclamava muito que não tinha tacacá e tal. Mas agora eu já tenho um local. O zap do tacacá, você pede, o pessoal entrega em casa e tudo. Mas evidentemente que o meu berço, a minha história, o meu umbigo, as razões pelas quais eu tenho orgulho de ser rondoniense, elas se concentram em diversas cidades de Rondônia, na verdade. Legal. Porque eu já morei, eu sou de Guajará-Mirim. Conheço bem Guajará também. Mas eu também sou de Costa Marques, também Porto morei Velho, lá 5 anos. Ministro Andreasa, Cacoal, Nova Mamoré. Então eu tenho elo de ligação, não só de parentesco, mas também de proximidade ali, de morar e tal, com diversos municípios. Então, veja, lá em Porto Velho eu tenho grande parte da minha família, em Guajará-Mirim, Costa Marques e tal. É natural que eu tenha. Claro, mas eu moro aqui vai fazer 20 anos já. Então, agora, você falando da política, você estava falando natural que apareçam esses nomes. Claro. É natural que um governo de estado coloque o seu nome. Sim, é natural. Agora, veja, o processo de debate, as alianças partidárias, isso é que nem diz o outro, é outra história. É natural que um vereador, que uma vereadora tenham a disposição de disputar uma eleição, enfim. E no caso das mulheres, no estado inteiro, elas vão ser muito procuradas, porque a participação das mulheres nas eleições proporcionais é necessária para que se mantenha a composição de uma lista de candidatos. Agora, veja, no cenário de possibilidade de disputa de governo, você tem o próprio vice-governador, porque caso o governador renuncie, veja, quem ocupa cargo no Poder Executivo, se ele pretende disputar outro cargo que não seja a reeleição, ele é obrigado a renunciar. No caso do atual governador de Rondônia, ele já está no 2º mandato. Então, ele não teria a possibilidade de disputar a reeleição. Se ele pretende disputar algum cargo no ano que vem, ele vai ter que renunciar. Não é obrigado, claro. Pode ser que ele decida, não, vou tocar o mandato até o fim. Até o final. Mas na hipótese de uma renúncia dele, você teria o próprio vice-governador, que muita gente hoje acha que ele é só um anônimo, mas veja, o próprio vice-governador,
ele poderia, por exemplo, ser candidato. Porque a partir do momento em que você assume o governo do Estado, você tem à sua disposição uma máquina poderosa. Sim. Né? O próprio atual vice-governador pode virar candidato a governador e pode agregar em seu grupo muitos deputados, muitos ex-deputados. Por quê? Porque ele tem a máquina. E qual que é o partido do vice? O Sérgio partido do Gonçalves? vice-governador, eu acredito que seja o União Brasil. União Brasil também, né? União Brasil. Os dois. Então, veja, os deputados estaduais sempre foi tradição no estado de Rondônia. Eu sou rondoniense, nascido aqui. Você também provavelmente nasceu em Rondônia. Se não nasceu, é mais rondoniense. É mais rondoniense. É mais- se você disser, você deve ter o quê? 40 anos? 48 de Rondônia. Então você tem 40 e poucos anos de Rondônia. Claro que você tem suas raízes em outro estado, mas você conhece a tradição de Rondônia. A tradição da Assembleia Legislativa de Rondônia sempre foi os deputados estaduais se juntarem ao governador que está no mandato Sim. e subir no palanque dele. Eles não têm coragem de sair para uma outra candidatura. Eles vão ficar ali tipo uma vaca leiteira. Eles vão ficar abrigados no Até porque governo. tem a máquina na mão e as emendas estão ali Claro que para sim, trabalhar. porque senão tem todo um procedimento administrativo e político que pode criar dificuldades, obstáculos. Então, porque dizendo isso, você diz assim, é difícil para um Fúria hoje concorrer com a máquina pública do governo? Eu estou pra se dizendo, colocasse o nome dele a eu governo? estou citando que existe a possibilidade do próprio vice-governador tornar-se uma candidatura Aham, competitiva, isso se efetivamente ele for disputar. E aí ele tendo a máquina, esses candidatos que correm por fora, eles perdem muito daquilo que é a história de se criar uma estrutura de Até porque candidatura. Porto Velho decide uma eleição com Claro quantidade que de votos, sim, né? a capital do estado tem uma parte muito grande dos eleitores. E outra coisa, a possibilidade de surgimento de novos nomes é grande, como o próprio prefeito de Cacoal. Resta saber quem vai ter grupo. Muita gente fala de disputar a eleição de governador, mas as pessoas esquecem de uma coisa, Clóvis. Aqui em Rondônia, tem dois aspectos, na minha opinião, sem os quais você não vence uma eleição de E governador. quais são? São o candidato ao governo que não tiver proximidade com os servidores públicos estaduais perde muita chance de vencer. E qualquer candidato ao governo do estado que não tenha proximidade com as grandes empresas de Rondônia também não tem muita chance, porque os grandes empresários de Rondônia, eles têm muita influência política. E essa Rondônia Rural Show mostra isso com o Claro governo, que hein? sim. Dá Os grandes empresários de Rondônia, eles têm influência política. Negar isso é muita inocência. Então, na minha concepção, qualquer candidato que não tiver boa proximidade com os servidores públicos Dificulta muito. de Rondônia, ele tem mais dificuldade. O próprio governador de Rondônia, o Marco Rocha, teria perdido a eleição caso ele não tivesse os servidores públicos favoráveis à candidatura dele. Por isso, ele precisa refletir, porque tem muita coisa que foi prometida na campanha e Que até ele hoje pode colocar a esposa dele para um deputado federal sem dúvida nenhuma. e ter ali um voto, colocar ela ganhar as eleições e ele continuar no governo. Exatamente. Que seria uma ótima ideia. Com também. certeza. Então, tem uma série de fatores. Por exemplo, quais são os segmentos populacionais que vão ficar com você? Quantos agregados políticos com poder de influência você terá? Ninguém consegue... E os outros grupos? Como é que fica? Cassol, Então, Expedito, aí vem Hildo Chaves, Não, no caso, o Marcos Rogério. no caso, que por fala- exemplo, no caso do Expedito, ele é o presidente do PSD, que é do prefeito de Cacoal. Mas aí você tem o prefeito de Porto Velho com muita influência política, senão ele não teria vencido um dos maiores grupos políticos que já se organizou numa campanha. Uhum. Na campanha eleitoral em Porto Velho em 2024, juntou-se o maior grupo político do Estado para defender a candidatura da Mariana Carvalho. E ela Sim. perdeu a E eleição. perdeu para o Léo Moraes. Perdeu a eleição. Então, o Léo Moraes é o prefeito de Porto Velho. Se alguém disser que ele não tem popularidade, é um E essa grande fusão do Podemos, ele vai ficar com o PSD também.
Não, a tendência é porque os prefeitos eles não têm problema nenhum de compromisso com o partido. O problema de compromisso com o partido é quem tem mandato de deputado estadual, de vereador ou deputado federal. Os outros cargos você pode abandonar o partido a hora que quiser. O prefeito Léo Moraes ele é um político experiente, ele já ocupou diversos mandatos. Se ele perceber que o partido que ele está hoje não será muito interessante para ele participar do processo eleitoral de 2026, porque ele não precisa disputar nenhum cargo em 2026. Mas ele pode refletir. Mas ele estará diretamente envolvido, ligado. Ele estará em algum palanque. E quando ele perceber, meu partido possibilita que eu participe de maneira concreta, ele permanece. Caso necessário, ele vai mudar. Né? Mas eu não vejo nenhuma relação boa entre o partido do atual prefeito e esses outros grupos. Por outro lado, você tem ainda, por exemplo, nesse mesmo contexto, o ex-prefeito de Porto Velho, que, na minha opinião, teve uma relação muito difícil com os servidores municipais e eu considero isso um dos principais fatores para a derrota da candidata que ele apoiou. Mariana. Então, veja, Porto Velho tem milhares de servidores públicos municipais que não gostavam da gestão do ex-prefeito e acabaram fazendo campanha contra a candidata que ele era o principal cabo eleitoral. Porto Velho tem mais de 40 mil servidores, sem dúvida nenhuma. Então, veja, você tem uma série de fatores, mas a gestão do ex-prefeito de Porto Velho é uma gestão que tem a aprovação de um alto segmento da população de Porto Velho que não esteja entre os servidores públicos. Mas, por exemplo, muitos servidores públicos estaduais acabaram aderindo à rebeldia dos municipais e se afastaram da candidatura da Mariana e acabaram sendo eleitores ou cabos eleitorais do próprio Léo Moraes. Naquela ocasião, eu cheguei a comentar com alguns amigos que se ela não vencesse a eleição no primeiro turno, teria um problema muito grande no segundo. Feito, né? E teve, né? Então, veja, a eleição ela tem muita dinâmica. Hoje você vê as pessoas apresentando aí no Instagram, não sei onde, pesquisas. Eu vejo. Pesquisa, nesse momento, não representa absolutamente nada. Né? Aliás, na semana passada, o pessoal estava comentando a respeito de uma pesquisa de um instituto que também dizia que Mariana venceria a eleição no primeiro turno. E não venceu. Entendeu? Então, essa pesquisa ela reflete muita coisa do momento. E política é momento. Pode ser que o momento hoje seja mais favorável ao fulano, ao cicrano, mas nós estamos há um ano do período em que vai haver troca de partido e tal, porque será no mês de abril do ano que vem a possibilidade de troca de partido, a chamada janela partidária, que muita gente chama de janela da traição. Quando houver essas trocas de partidos, o desenho será outro. Por quê? Porque hoje as pesquisas apresentam 4, 5 nomes que podem acabar no mesmo partido no ano que vem. E aí não conseguir. Enfim, e nenhum partido tem interesse em disputar uma eleição de governador colocando candidato cabeça e vice do mesmo partido. E nós temos possibilidade de fazer deputado federal em Cacoal? Eu não tenho dúvida nenhuma. Cacoal tem. Nós temos 70 mil eleitores em Cacoal, né? Claro que isso vai depender... 45 mil votantes por aí fora. Nós temos 70 mil eleitores, mas já em diversas eleições o que prevalece como voto útil são 45, 46 mil votos. Eu creio que na última eleição municipal pode ter passado um pouquinho de 46 mil votos, porque o prefeito eleito teve 40 mil votos, né? Agora, veja, na minha avaliação, Cacoal tem hoje possibilidade grande de eleição de deputado federal, porque você tem, primeiro, tem 2 deputados estaduais no município. É possível que um deles, né, nesses arranjos partidários, acabe candidato a federal. Na minha avaliação, todos os 2 deputados poderiam ter uma facilidade maior de fazer uma campanha, até porque eles teriam apoio
muito forte. Mas com essa indecisão do Fúria está a federal ou o governo, eles não vão querer arriscar, de repente, uma candidatura ou dois candidatos a deputado federal em Cacoal. Todo mundo que mora em Cacoal e acompanha a política conhece o perfil do prefeito. Ele não vai embarcar em nenhum delírio. Com certeza. E tem muita gente que fala, né? Uhum. Porque falar hoje é fácil, mas quando chegar o momento, como se diz, da onça beber água, é claro que ele vai avaliar. Se ele se manter direitinho. no PSD, o Fúria, ele tem grande chance de chegar, porque assim, aí o partido tem que fazer aquela porcentagem, o percentual de voto que consiga, né, eleger um deputado. Mas tem mais gente que vai ser candidato também. A questão é que hoje, para você formar uma lista de candidatos a deputados federais, você tem que ver que tem muitos nomes novatos com boa expressão, eles não querem entrar onde tem um prefeito, onde tem um ex-deputado, ele quer entrar num que não tenha ninguém, para poder ter chance maior, né? Com menos votos. Porque ele acha que tem mais chance. Então, por exemplo, um prefeito como o de Cacoal, que tem boa popularidade, isso não se discute. 42 mil votos. Isso não se discute. Ele teve 40 mil votos numa eleição municipal. Resta saber quem é que está disposto a entrar numa chapa para deputado onde ele esteja. Né? Claro que pode. Tem aquele inocente que fala, não, eu vou porque eu tenho mais votos do que ele, tá? Porque inocente existe em todo canto. Mas não está muito bem definido. Eu não tenho observado no prefeito, nesse barulho todo que ele faz de Zap, de Instagram, eu não tenho visto nele o desejo de candidatura ao governo. Observe que ele sabe que o governador de Rondônia não disputará a reeleição porque já está reeleito. Observe que nessas lives que ele faz, ele tem batido bastante no governador. Isso pode presumir a intenção de uma disputa ao Senado. Né? Mas o governador Marco Rocha não vai disputar a reeleição. Então, por que uma pessoa com boa popularidade faria ataques políticos a ele? Só se fosse... E uma outra situação é que nós temos 2 vagas para o Senado. Sim. 2 vagas para o Senado, nós temos aí o Confúcio, que ele tem uma bancada do PT do lado dele em Rondônia, que tem colocado muita verba no Estado. Essa questão da disputa do Senado, quando há 2 cadeiras, é sempre muito interessante. E é tradição, em muitos estados brasileiros, Rondônia já viveu isso algumas vezes, tem aquele candidato que todo mundo gosta dele, mas todo eleitor tem o seu candidato a senador preferido. Sim. Aí ele fala, não, já que eu tenho fulano, mas o segundo eu não tenho, eu vou votar em fulano. Nessa brincadeira aí, já aconteceu 2, 3 vezes daquele que é tido como segundo ficar como mais votado. Mais votado. Isso é receber natural. mais votos. Né? Isso é natural. Já ganhou. Isso é natural. Agora, veja, o senador Confúcio Moura, ele tem sido muito criticado por diversos setores da sociedade, mas ele é o responsável pelas principais obras de grande porte que Rondônia tem hoje. E pela quantidade de votos que o PT tem no Estado, né? Assim, falando em votos do Partido dos Trabalhadores. Sem dúvida nenhuma. Então, essa descarga de voto vai para o Confúcio. Sem dúvida, o Confúcio pode ser um dos candidatos a Senado que volta para ser o Senado. O Confúcio Moura é um dos políticos mais experimentados de Rondônia. Ele é um cara elegante, ele nunca é de atacar adversário e tal, mas é um cara com uma habilidade muito grande de bastidores. Não é à toa que ele já foi deputado federal várias vezes, prefeito de Ariquemes 2 vezes, governou o estado 2 vezes. Então ele está acompanhando tudo isso e ele sabe que a tendência do eleitor progressista, o dito de esquerda, é acompanhar a candidatura dele. E, na minha avaliação, você pode acompanhar as obras de grande porte de Rondônia hoje, todas elas têm a participação dele ali cobrando, indo atrás. E teve até um racha essa semana aí, entre ele e Moschini, o pedido de afastamento do Lúcio Moschini do MDB. É porque, na verdade, o deputado Lúcio Moschini pode sonhar, por exemplo, com uma possibilidade de uma candidatura majoritária, seja ela ao Senado
ou ao governo também. Certamente que ele não teria interesse em ficar no mesmo partido onde está o Confúcio, porque a tendência natural dos partidos será ter um candidato ao Senado e buscar outro candidato de outra agremiação partidária. 2 candidatos da mesma sigla, eu acredito que será difícil a gente ver no cenário. A tendência é que haja uma grande negociação nos bastidores para que se coloque candidaturas de peso nos palanques, agregando partidos diferentes. Certamente o deputado Moschini ele percebe isso, porque ele também é experiente. Mas o deputado Moschini ele não tem simpatia do eleitor progressista como tem o Confúcio. O Confúcio Moura é hoje o principal representante. Então ele pode virar a mesa e sair por aí.